Vamos falar sobre Semana Santa, Páscoa, o significado, a simbologia. A gente recebe aqui o pastor Cleidivan, que é da igreja Batista aqui de Pombal, para falar sobre a representação dessa data para a cristandade e principalmente mais para a humanidade, pastor. Satisfação em tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Naldo. Bom dia, J. Milton. Todos que fazem parte aqui da Liberdade FM. Bom dia a todos que estão em casa nos ouvindo. Vamos lá. O que é a Páscoa para o cristianismo? A Páscoa cristã, ela tem origem na Páscoa judaica, certo? Então, o significado da palavra Páscoa vem do hebraico, que significa passagem, ou passar sobre. Isso aconteceu, está lá em Êxodo capítulo 12, aconteceu na saída do povo de Israel do Egito. O povo de Israel ficou cativo, preso no Egito durante 400 anos. E aí Deus levanta Moisés para tirar esse povo do Egito, certo? E envolvendo a questão do Mar Vermelho? Isso, aí nesses acontecimentos houveram o que? As 10 pragas do Egito. Muita gente já ouviu falar sobre isso, né? As 10 pragas: gafanhoto, a água se transforma em sangue, piolhos, rãs. Dentre essas pragas, a última praga era o quê? A última praga era a morte de todos os primogênitos do Egito. E aí Deus fala com Moisés e com o povo lá em Êxodo capítulo 12. Basicamente eu vou parafrasear aqui o texto, nós não temos muito tempo para isso, mas Deus fala o seguinte: Deus dá algumas ordens e Deus diz como deveria ser essa saída. Essa saída, eu vou ler aqui o versículo, diz: nesse dia toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer, e em seguida tomarão um pouco do sangue e passarão nos batentes laterais, nos altos das casas, nas virgas. Hoje seria meio macabro, não, pastor? Nas virgas. Acaba sacrificar um animal, tomar o sangue e passar a esfregar nas casas? Não tomar o sangue. Ia comer a carne e o sangue ia passar... E esfregar nas casas? Nas casas. Porque se fizer um negócio desse hoje aqui... mas isso tem um simbolismo. Certo? Hoje não teria. E aí comeria a carne assada no fogo e comeria acompanhada de ervas amargas e pães sem fermentos. Tudo isso tem um simbolismo, porque a cultura judaica, tudo tem um simbolismo. O nome tem um simbolismo e todas as ações, né? Então, o que isso significava? Durante a noite, que foi considerada, as instruções foi passada durante o dia e eles iam fazer isso durante a noite. E durante a noite, o Espírito de Deus ia passar sobre o Egito e iria matar todos os primogênitos. Mas quando ele passasse e visse naquelas casas que estavam marcadas com sangue as portas, seriam salvos. Sim. Ninguém morreria naquela casa. Então eles passavam sobre a casa, não entrava na casa e não haveria morte. E aí no dia seguinte, Faraó, vendo aquela praga terrível ali, inclusive seu filho morto, libera o povo de Israel para sair do Egito. Todos saem do Egito. E aí o texto diz: pois essa é a Páscoa do Senhor. E aí Deus ordena que se comemore a Páscoa, todos os anos naquele período, que a princípio não é esse período que nós comemoramos hoje, que isso aí já foi em 1500 e alguma coisa, no concílio de Nicéia, que oficializou isso, né? É esse período agora, que tem a ver também com a questão da primeira lua, tem a ver com o protestantismo adota, porque é o seguinte, essa criação da Páscoa, ela é uma origem pagã, né? Baseada no sol, nas fases da lua, naturalmente impactada pelo sol, né? Tanto é que varia. O Natal é uma data fixa, a morte de Jesus não é uma data fixa, então influenciado pelo sol. Tem no seio protestante, tem muitos que criticam, porque diz que a Igreja Católica abraçou através de Constantino, né, a ideia de Constantino, que era um admirador do Deus Sol, e lá no Concílio de Nicéia criou isso, e desde então se passou a virar a cultura e normal no meio católico, né, com várias heresias do catolicismo, a gente sabe disso,
que levou inclusive à fissura. E mesmo assim, hoje algumas igrejas evangélicas adotam também essa mesma comemoração. O que nós comemoramos não é a data. O que nós comemoramos ou celebramos é o evento. A Páscoa existiu, certo? A Páscoa existiu. Independente da época. Independente se é em março, janeiro, porque aqui em Êxodo fala do primeiro mês do ano. Então, essa saída do povo de Deus do Egito foi no primeiro mês do ano. Então, Jesus celebrou essa Páscoa, porque era judeu e os judeus comemoravam a Páscoa egípcia, a Páscoa do povo de Israel que saiu do Egito. Nós, cristãos, protestantes, evangélicos, o que é que nós comemoramos? O que é que nós celebramos? Nós celebramos o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição. Então, a nossa celebração é essa. O que é a nossa Páscoa hoje? A nossa Páscoa hoje, o próprio Jesus, ele determinou o que seria a nossa Páscoa. Está lá em Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20. Tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Depois da ceia, ou seja, depois do jantar, tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada no meu sangue, que é derramado por sacrifício por vocês. Então, a Páscoa que comemoramos é a ordenança de Jesus: façam isso em memória de mim. Então, todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, que isso, a maioria das igrejas evangélicas, ela celebra uma vez por mês, mas todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando a Páscoa, porque é uma ordem de Cristo. Independente do mês do Independente do mês. Quando chega nesse período, algumas igrejas, elas celebram sem nenhum problema, outras preferem não celebrar, certo? Isso fica a critério. Outras não celebram justamente pelo que Naldo falou, dessa questão da origem pagã. Da origem pagã da data, né? Uhum. Mas algumas celebram. Nós, da Primeira Igreja Batista, qual é a nossa celebração? Nós fazemos todo domingo pela manhã, no domingo de Páscoa, às 6 horas da manhã, nós chamamos o culto da ressurreição. Fazemos um culto e depois servimos ali um café da manhã para toda a igreja. Se torna um momento de comunhão ali. Não tem vinho não, né? De celebração. Não. Suco de uva. Agora, outra coisa, o protestantismo, pelo menos a sua denominação, já que há variações, adota essas tradições católicas, tipo jejum, orienta não comer carne nesse período, fazer essas tradições católicas. O meio evangélico quase que geral, eu estou falando aqui quase que geral pelo meu conhecimento, eles não têm esse costume do jejum, da abstinência de alguns tipos de alimento. Não temos, justamente porque o texto de Êxodo, ele orienta se comer carne de carneiro assado, pão sem fermento, porque o fermento para o judeu representava o pecado, contaminava o alimento, né? Porque inchava a massa. Lembrando que não tinha um fermento químico ainda. O fermento era uma forma artesanal ali de produzir uma massa azeda que colocava na outra e inchava. Então, para o judeu, o fermento era pecado. E as ervas amargas, porque simbolizava a amargura do povo de Israel ali, o sofrimento. Eles eram escravos no Egito. Então, a orientação de Deus para o povo de Israel foi comer, né? Então, os evangélicos não têm o costume da abstinência. Curiosamente, o judeu não acredita na história cristã, né? Em Jesus, etc. Os judeus, eles não acreditam que Jesus é um enviado por Deus, o Exatamente. Messias, o Salvador. É claro que tem judeus convertidos ao cristianismo, mas o judaísmo não ensina. O judaísmo, eles tem uma outra visão. Eles ainda estão à espera do Messias. Exatamente. Bem interessante. Né? Agora, pastor, diante desse momento em que, para alguns, principalmente os cristãos católicos, celebram o sofrimento, a morte e a ressurreição de Cristo, como é que vocês celebram assim na igreja protestante, no caso, na sua Primeira Batista aqui? Por exemplo, a sexta-feira é sagrada. É sagrado, vocês guardam, ou vocês seguem normalmente como qualquer outro dia? A gente segue normalmente, normal, a gente
segue o calendário do Brasil, né, que é feriado, então a gente tem um feriado. Só para seguir a nível questão do feriado mesmo, mas com relação à religião ser normal, ou seja, mundo paralelo entre os cristãos católicos e os evangélicos, né? Eu não digo paralelo, mas eu digo assim... Paralelo porque um vive uma coisa e outro vive outra realidade. Não, né? Às vezes... existe uma programação especial, mas isso não é uma regra. Isso não é uma regra. Se não fizer, isso não vai estar cometendo pecado, algo do tipo, certo? A gente, em alguns momentos, tem-se uma programação especial na sexta, ou não tem, depende muito das igrejas. Mas o que nós, assim, o dia especial para nós, vamos dizer assim, é o domingo, porque é a ressurreição. Então, nós acreditamos que Jesus está vivo, ele ressuscitou. Então, Jesus morreu numa sexta-feira? Isso. Morreu numa sexta. O protestantismo acredita isso. Isso. Aquele intertício... Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Não, certo. Aquele intertício, então, deve ser desconsiderado 3 dias e 3 noites. É o terceiro dia. Não... Morrendo na sexta-feira, na 9ª hora, depois das 3 horas da tarde, ele não teria passado 3 dias e 3 noites sepultado. Então tem esse conflito histórico, né, pastor? Mas... Então o que vale é a tradição. Não, é porque você tem que entender o seguinte: a cultura judaica, ela só contava o dia, ela não contava 24 horas, como a nossa. Então, assim... Sim, mas mesmo assim, então, não teria obedecido esse intervalo. E a forma de enxergar o mundo também judaico, nós estamos falando do primeiro século, né? Nós estamos em 2026, então a forma de enxergar as coisas e até a intelectualidade era diferente. Então para eles, sexta-feira já é um dia, sábado já é outro dia e domingo já é o outro dia. Então, terceiro dia, horas, né? Independente das horas. Então, quando isso acontece, o registro que fica é ao terceiro dia. É porque não está fazendo os cálculos. Mas hoje, com a visão que nós temos hoje de dias, de horas, nós entendemos que realmente isso... Se for fazer os cálculos do jeito que Naldo está pensando, não dá nem 48 horas. Não dá nem 40 não. Mesmo considerando a sexta um dia, para todo efeito, mesmo assim mas não daria. Lá, como o pastor porque a profecia não falava ao terceiro dia. O próprio Cristo disse: ficarei 3 dias e 3 noites. Ficarei 3 dias e 3 noites. Então, mesmo obedecendo sexta, sábado, ele passou 2 noites. Vamos considerar 3 dias, mas ele não obedeceu 3 noites. Mas da sexta para o sábado e do sábado para o domingo. E, aliás, no sábado para o domingo, quando Maria foi ao sepulcro, ele já estava sepultado. Então, ele não, inclusive, logo cedo, ele não teria sequer obedecido, porque é à noite até 6 horas da manhã. Mas, repito, respeita-se uma tradição cultural, mas tem muitos no meio cristão que discordam, entendem que Jesus foi morto numa quinta-feira, morreu numa quinta-feira, para obedecer pelo menos aí as 3 noites, já que os dias eram de 12 horas, né? Os dia de 12 horas e a noite de 12 horas, naturalmente. Na quinta-feira ele foi traído, não? Discutível. Mas é historicamente discutível. Mas o que prevalece hoje, Milton, por exemplo, é o domingo. Não, ele ressuscitou no domingo. Mas historicamente não teria como ele ter passado 3 noites sobre a terra. Mas é justamente assim... Para nós evangélicos, veja bem, não tem força assim o dia da sua morte, e sim o dia da sua ressurreição. Exatamente. Entende? Então, o que deve celebrar é a sua ressurreição, não a morte. Isso. Né? Mas é o que eu estou dizendo. Pela lógica, ele não teria morrido numa sexta-feira. Então, existia um motivo para sustentar sexta-feira como esse dia, né? Até talvez um motivo comercial. Então, mas independente disso... A essência é o que deve prevalecer, independente disso, a questão também tem uma questão de como enxerga o mundo na questão das horas do dia. E aí a igreja evangélica, ela se detém na ressurreição, na celebração da sua ressurreição, entendendo que o sacrifício é claro, não há ressurreição se não houver morte. Então, ele pagou os nossos pecados na cruz, ele sofreu aquilo ali na cruz.
E aí ele derramou o seu sangue na cruz. E aí tem uma lógica com a Páscoa judaica. Por quê? Lembra que o sangue do cordeiro passado nas portas foi que salvou os israelitas da morte lá no Egito? Então o sangue de Jesus é que nos livra da morte, da condenação eterna. É o sangue de Cristo. O sangue em que sentido? O sacrifício dele na cruz. Agora, a efetivação desse sacrifício é a ressurreição dele. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação ou a nossa crença aqui. Porque outros morreram, os romanos crucificavam semanalmente as pessoas, mensalmente, né? Era uma prática comum das civilizações antigas, né? Matar as pessoas enforcadas, crucificadas. Então Jesus mesmo foi crucificado ao lado ali de dois ladrões, né? No meio de dois ladrões. Então, apesar de que a história diz que não se matava quem não era ladrão. O herege lá, quem discordava era morto de outra forma, né? E não crucificado. A crucificação era para quem era acusado de crimes, né? Por exemplo, assalto, crimes bárbaros. Exatamente, homicídios, etc. O tipo de crime cometido por Jesus não era passível de crucificação. É bem curioso essa alteração que se deu na história. Interessante que hoje em dia a gente fica abismado com questões de homicídios, e a gente vê que na história humana, desde antes de Cristo já acontecia, né? Isso. Essa questão de matar gente, principalmente enforcado, né? Hoje nós estamos crimes bárbaros. Hoje nós estamos bem melhor. Porque a forma de julgamento era cruel. O direito, né, digamos assim, o direito ele era exercido de outra forma, né? Hoje o Estado ele tem o controle, o controle sobre isso, né? E ele determina. Naquela época era olho por olho, dente por dente. Embora que nessa época de Jesus não era mais olho por olho e dente por dente, era o Império Romano, né? Era o Império Romano quem determinava isso, mas ainda era um direito muito próprio do Império. O que eles dissessem, né? Aliás, Jesus contestou e contrariou esses ensinamentos, né? Adotou o atire a primeira pedra, né? É verdade. Tiago está perguntando aqui, é uma pergunta fora da discussão de data hoje, sobre a questão da atração do aniversário das datas, que ele disse que ninguém conhece. O senhor participou, as igrejas foram chamadas? Atração do aniversário das datas, atração evangélica. Sim. Eu não estive. Projeto solo, Todo ano os pastores são convidados. Eu sou o presidente do Conselho de Pastores aqui de Pombal. E nós participamos das indicações, né? Deixar bem claro, a gente participa das indicações. E esse ano eu não tive a oportunidade de ir, minha esposa está cirurgiada, então eu não fui. Mas os pastores foram, indicaram, representaram e sempre tem esse diálogo com os pastores. Agora sim, todos os anos sempre há aquele pessoal que gostou da atração e um ou outro que não gostou, né? O Projeto Sola, ele é um grupo bem visto dentro do meio evangélico, porque as músicas deles, as letras, eles são bem fundamentadas na Bíblia. E não é um grupo ainda tão conhecido nacionalmente, assim, para a comunidade fora da igreja. Mas quem é das igrejas, na grande maioria, já conhece, principalmente a juventude, já conhece o Projeto Sola. Pastor, muito obrigado pela vinda do senhor. Deixe sua mensagem final, a simbologia, a representação, não apenas nessa época, mas sempre, né? Algo que a gente sempre pontua aqui também no nosso espaço. Eu quero desejar uma feliz Páscoa a todos e falar para aqueles que estão nos ouvindo o seguinte, que Jesus, ele é o Filho de Deus enviado pelo próprio Deus para restaurar a humanidade. Então, a Páscoa, o que é? É o sacrifício e ressurreição de Jesus por nós pecadores. Então, que essa semana, ela sirva para essa conscientização que não pare essa semana. A gente precisa se aproximar de Jesus, crer nele todos os dias da nossa vida e tentar com as nossas forças, às vezes contra a nossa natureza pecaminosa, ser pessoas melhores, ajudar o próximo, né? E buscar essa evangelização, falar de Jesus para as pessoas. Que Deus abençoe as famílias, principalmente aquelas famílias mais carentes, que eu sei que nesse período também sofrem mais,
a gente percebe que a Páscoa hoje virou mais comercial, mais comercial, é ovo de chocolate, é isso, é bacalhau. Aquilo, né? É bacalhau, é comida, é tudo muito, né? E aí aqueles que não conseguem se envolver nesse comércio também passa dificuldades. Então, que Deus abençoe também toda a população e a graça e a paz do Senhor Jesus. E que nos livremos do Judas da atualidade, né, pastor? Tem muito por aí. Agradeço o pastor por aceitar o convite e agradecendo também pela sua mensagem. Que Jesus nasce todos os dias em nossos corações, né, pastor? Amém. Conversamos com o pastor Cleidivan, da Igreja Batista de Pombal, falando sobre a simbologia da Páscoa para os cristãos especialmente.